Irmãos, hoje vou trazer uma palavra que muitas vezes a gente pensa que alguns resultados da nossa vida, eles estão atrelados à jornada. Muitas vezes a gente imagina que para a gente alcançar algumas posições, alguns níveis na nossa vida, a gente só vai adquirir isso através da experiência. De certa forma, não está errado. De certa forma, a experiência a qual nós passamos, ela acaba trazendo um certo tipo de maturidade, entendimento e muitas vezes sabedoria para lidar por situações a qual nós já nos encontramos. Mas tem uma coisa que muitas vezes a gente não consegue entender, é em que posição nós estamos hoje. Porque muitas vezes a gente consegue visualizar onde a gente deseja chegar. A gente consegue entender aonde eu quero estar daqui a um tempo, o que eu devo fazer em algumas situações. Mas tem uma pergunta que é, aonde eu estou nesse cenário? Porque se eu não entendo aonde eu estou, como eu vou alcançar o caminho ao qual eu quero chegar? Se eu não entendo qual é o nível que eu me encontro hoje, de entendimento, de reflexão de vida, como será que eu vou chegar no tão sonhado objetivo que eu tenho? Quando o Senhor Jesus, Ele manifesta na terra, quando Ele inicia o seu ministério, Ele sabia exatamente qual é o tempo que Ele estava, qual é a posição que Ele se encontrava e aonde Ele desejava estar e chegar. O Senhor Jesus sabia exatamente qual o caminho que Ele ia percorrer, em todos os tempos. E nós, quando olhamos as Escrituras, a gente pode observar a clareza e muitas vezes a orientação do Senhor, comunicando a posição que Ele estava. Então hoje eu quero mostrar alguma coisa para nós, em 7 níveis. Vamos entender, vamos pensar que a nossa vida poderia ser dividida em 7 níveis. Onde nós percorreríamos ele de maneira ou rápida, ou talvez demorada, ou talvez ficaríamos no 2º, 3º, 4º nível. O que eu quero trazer para você é que, independente do nível que nós estejamos, independente do nível que você esteja hoje, ele não é bom e nem ruim. Vai ser muito de acordo com aquilo onde você deseja estar. Porque é isso que nos move. Porque se eu estou em uma determinada situação, independente se ela é boa ou ruim, não estamos falando sobre isso. Talvez ela seja agradável para você, porque ali foi aonde você exatamente planejou estar. Mas hoje eu quero trazer algo para você. Se você deseja estar em níveis mais altos, se você deseja participar de algo que chama legado, e deixar um legado sobre essa terra, eu te convido a tomar nota de algumas coisas, porque você vai passar essa semana em nome do Senhor Jesus, com uma porção que foi ministrada nessa manhã sobre a vida de Sara, onde ela deixa um legado depois da morte dela. Eu quero fazer uma pergunta para você: depois que você morrer, o que você vai deixar sobre essa terra? Amém, irmãos? E se você está curioso, como eu também estou curioso, para saber onde a gente vai estar, nós vamos hoje fazer uma reflexão muito profunda, segundo a vontade do Senhor. Marcos 8:34, a palavra do Senhor diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dirá um homem em que troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, junto com os anjos. Amém? O Senhor Jesus disse isso. E quando o Senhor Jesus estava dizendo essas coisas, Ele estava exatamente filtrando, colocando uma multidão para pensar: qual é o seu caminho de vida? Quais as atitudes que você tem tomado? Quais as motivações que te cercam? Qual é o desejo do seu coração? Porque isso vai indicar exatamente aonde vai terminar a sua vida. Talvez ali no meio daquela multidão, algumas pessoas, elas queriam primeiramente ter coisas. Queriam conquistar alguma coisa. Conquistar uma carreira. Conquistar, sei lá, uma moradia. Conquistar qualquer coisa que seja material. Porque o primeiro nível da nossa existência está baseado em ter. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu quero frisar muito isso. Eu vou trazer algo para você que, independente da sua escolha, é a sua escolha. Está tudo certo. Amém? Amém, irmãos? Sorriam. Vocês não estão sendo filmados. Porque a primeira relação em ter, ela está ligada ao quê? A ambiente. E talvez algumas pessoas seguiam o Senhor Jesus, como até hoje, baseado no ter. Até hoje algumas pessoas se aproximam do Senhor Jesus, ou até mesmo do nosso Deus, para ter coisas. Buscam de forma incessantemente, assim, incansavelmente, para ter. E isso é primeiro nível. É o primeiro estágio da escalada. Porque ter não tem muito a ver com legado. Porque a própria palavra de Deus, ela diz para a gente não se preocupar com coisas, porque as traças, a ferrugem, e no tempo certo, vai ser tomado e destruído. Mas talvez o seu objetivo de vida é ter algo. E está tudo certo. Se o seu objetivo não for deixar um legado. Porque por mais que talvez você pense que legado é até deixar heranças e finanças e tudo mais, um tempo ela termina. Porque até mesmo Salomão disse sobre isso. Talvez você tenha um filho insensato que destrua todas essas coisas. Talvez, e talvez não. Talvez perdure por mais 2, 3, 4 gerações, mas uma coisa é certa, num tempo determinado acaba. Acaba. Mas uma coisa que não acaba é a história de Abraão. De mais de 5.000 anos atrás, até hoje ele é falado. Isso é legado. Até hoje Jesus Cristo, depois de 2.000 anos se passando, ele é lembrado. Ele é falado, ele é dito. Adão, muitos anos atrás, até hoje é lembrado. De uma forma ou de outra, legado permanece eternamente. Legado é o que nos leva a ter uma ascensão na nossa vida. E é isso que nos impulsiona. E é esse o objetivo do Senhor para nós. Que eu e você, a passarmos por essa terra, possamos deixar marcas e legados que vão servir para gerações em gerações. Amém, irmãos? Então o primeiro estágio é sempre, ele acompanha 2 perguntas: onde e quando. Escreva isso. Seu primeiro estágio de pergunta sempre é: onde e quando? Onde eu vou estar? Quando eu vou estar? Fala muito sobre local, região, momento.
Não fala de legado, porque legado não te dá essas coisas. Aqueles que estão voltados a uma visão de legado, o lugar é o que menos importa, porque ele entende uma missão de vida. Estar em Campo Grande, estar no Japão, estar em qualquer lugar, independe. Porque quando eu quero deixar um legado, o local é o que menos importa. Por isso quando o Senhor Jesus ele fala, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo sobre o princípio de legado. Então ele não disse, vai somente em tal região. Não, ele disse em todas as regiões. Porque legado não determina região. E todas as vezes que você está preocupado em local, entenda, você está no primeiro nível. Seja em qualquer área da sua vida. Isso que é o mais fantástico. Seja na sua área espiritual, seja na sua área financeira. Você já percebeu as pessoas que trabalham por um salário? Onde eu vou trabalhar e quando? É a primeira pergunta dela. Onde é? Quando? E quanto eu vou ganhar? Primeiro nível. Primeiro entendimento. E aí você entende quando pessoas têm ascensão profissional. Ela tem visão da onde ela vai estar. Qual é o legado que eu vou deixar para essa empresa? Isso muda a sua transição até profissional, quando você entende essas coisas. Isso muda o aspecto de você enxergar as coisas como um homem natural, numa visão horizontal, ou como um homem espiritual, que tem uma visão verticalizada das coisas. Amém, igreja? Segundo nível, comportamento. Segundo nível é comportamento. Quando você se casa, você fala, onde eu vou morar? Numa casa. Legal. Eu não pensei nisso. Parece brincadeira, mas é verdade, né? Não pensamos nisso. Casei, depois eu fui entender que eu não tinha casa. Depois que você está no local, você começa a entender comportamento. Como eu vou ser um esposo? Como eu vou me portar? E aí começa a pergunta de comportamental. O que eu devo fazer? Né? Arrumei um lugar de trabalho, como eu devo me portar? E aí você começa, quando a sua preocupação está muito no como eu devo ser, você está no segundo nível. O local já não importa tanto. A sua fixação está no como eu serei, como eu me comporto. E você quer entender como vai ser a sua vida. E quando você está com os olhos formados nessas coisas, você está querendo entender o segundo nível da sua vida. E é engraçado que quando o Senhor Jesus aparece, ele aparece com um chamado local. Ele vai nascer em determinada região. Era local. E depois, como que ele vai nascer? Ele vai nascer de uma virgem. Começa os passos, os estágios de Jesus sobre a terra. Então, entender como você vai ser, você sempre vai perceber o que eu faço no meio desse contexto. O que eu devo fazer no meio da situação que eu me encontro. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Muitas vezes ela chega num local, porque ela precisa chegar numa igreja, um local físico. E depois ela começa, como que eu me comporto? Eles erguem as mãos na hora do louvor. Eles andam com a Bíblia debaixo do braço. É assim, é o como eu me comporto. Você participa do ambiente, mas não percebe o ambiente. Você participa das coisas espirituais e não percebe as coisas espirituais, porque você está envolvido primeiro, no segundo estágio, de como eu vou ser. Como eu devo me comportar? Na hora que eu orar, eu tenho que falar aleluia, glória a Deus, tem que mudar o tom da minha voz. Ou sei lá o que você tem de visão de como você vai ser. Não importa isso. O que importa é você entender aonde você está hoje. Talvez você está no primeiro nível, local. Eu vou na igreja porque eu tenho uma igreja para ir. Esse é o primeiro nível. Eu vou na igreja e falo como crente, me comporto como crente. Segundo nível. Comportamental. Nível 1, nível 2. E o legado espiritual. Calma, a gente vai chegar lá. Nível 3. Aqui já começa as relações com o que eu devo fazer. Nível 1 e 2
está no sentido de ter, estar em algo. O nível 3 começa o que eu devo fazer nesse ambiente. É quando você começa a perceber que você precisa fazer algo, e não só estar e se comportar. Voltando para a vida de casado, volta lá, tem uma casa, agora eu sou um marido, então o marido tem que acordar cedo, comprar pão, e aí você começa a linkar comportamentos, tem que falar bom dia para minha esposa, tem que educar meus filhos, isso é comportamento, ação de comportamento, e daqui a pouco começa já o terceiro nível, que é a capacidade do quê? De fazer alguma coisa, e nasce uma criança, e aí educar filho, envolve algumas coisas, que é habilidade e conhecimento. Educar uma criança já não é mais só ter uma casa e ser um esposo, me comportar como um marido. Não quer dizer com isso. Já quer começar a desenvolver o quê? Determinadas habilidades do que eu devo fazer. E trazendo essa linguagem para a nossa vida espiritual, é da mesma forma. O que eu devo fazer agora? Que eu tenho uma igreja, me comporto como um crente, e o que eu tenho que fazer? Irmão, você tem que orar. Irmão, você tem que ler a palavra de Deus. Irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E começa a fluir na sua vida algumas coisas que antes você não percebia. Porque antes era legal entrar pela porta da igreja, abraçar uns 20, 30 pessoas aqui, e todo mundo te dá a paz do Senhor, fala, que povo animado. Tem a ver com o local, tem a ver com o que eu sou, com o local, com envolvimento, comportamento. Mas aí passa um tempo, um mês, eu começo a me perguntar algumas coisas. O que eu devo fazer nesse ambiente? O que eu estou fazendo aqui? Nesse momento, alguns ficam e outros vão embora. Nesse momento, eu já quero talvez trazer uma reflexão para você. É nesse momento que começa o pula-pula de igreja. Porque você está buscando primeiro e segundo nível. Local e comportamento. Toda vez que você está em transição, você não se apruma, você está buscando nível 1 e 2. Porque se você está no nível 3, você já começa a se preocupar no que devo fazer. Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, como que faz para ser obreiro? Nível 3. É fazer algo. Porque não está mais em relação de ter algo. Eu estou na segunda relação, fazer alguma coisa. Pastor, como que o senhor faz para orar? Me ensina a orar, eu não sei orar. Mas eu preciso fazer isso. Nível 3. Amém, irmãos? E a pergunta do nível 3 é: como? Pergunta do nível 2, o quê? Pergunta do nível 1, onde e quando? Quarto nível, crenças. Aqui o negócio estreita. Até o pastor já olhou aqui, a coisa pega. Crenças. Porque crença vai estar de acordo com o resultado e suas permissões. E aí você vai entender isso. Resultado e permissão. Porque quando eu creio em algo, eu permito ou não permito. Quando o meu padrão de crença é raso, eu não permito ter envolvimento com as coisas de Deus. Quando a minha crença, ela está baseada em mim, e sempre ela vai estar em nós, sempre. Quando a crença é conforme o que eu penso, conforme eu acredito, eu não movo de acordo com a vontade de Deus. Porque sempre que eu estou envolvido na minha crença, eu vou dizer a segunda frase que vem junta: eu não penso dessa forma. Essa é a frase. Irmão, olha só, a gente vai fazer uma campanha de oração e eu vejo o Senhor moveu para a gente orar e fazer isso e isso e isso. Eu não penso desse jeito. Crença.
É certo ou errado? Não sei. É crença. Certo ou errado vai ser mostrado com o resultado que você vai ter. E talvez você tenha já um bom tempo de caminhada, e o seu resultado não está muito de acordo com o que você queira. Talvez os seus resultados não manifestem o seu desejo interno. Você tem um excelente desejo interno, mas a sua realidade é totalmente diferente do que você quer. Está envolvido em crença. Porque se eu creio em algo, ou se eu não creio em algo, eu não permito a ação de Deus. O Senhor Jesus usou crença o tempo inteiro para curar as pessoas. O que queres que eu te faça? Seja conforme a sua crença. Eu creio que se eu tocar eu vou ser curado. Seja conforme a sua crença. E tocava e era curado. Eu creio que se o Senhor falar, orar por mim, eu vou ser curado. Seja conforme sua crença. Permito a ação de Deus ou não permito. Quando a sua crença é limitada, você não vai conseguir fluir no Espírito. Porque você crê que fluir no Espírito é para um pastor, por exemplo. É uma crença. Eu creio que o Espírito Santo só se move numa pessoa que tem, maturidade, tem 20 anos de igreja. É uma crença. É uma crença. E talvez essa crença te limita até hoje de fazer coisas, de se lançar a objetivos maiores. Talvez você pense que um é melhor que você, está envolvido em crença. Por isso que eu digo que a crença, ela te limita. Se a sua crença for baseado em você, você já tem limitante. Se você crê conforme a sua ótica, já é um limitante para você. Por isso que quando nós cremos conforme Abraão, que creu, mesmo não tendo esperança, acima da esperança, ele não creu sobre a ótica dele, porque a ótica dele era um homem velho, passado dos dias, impossibilitado de gerar filhos, ainda mais por Sara. Mas ele fala, eu creio segundo a palavra de Deus. Ele quebra a crença limitante natural dele. E anda sobre a crença do eterno sobre a vida dele. E qual foi o resultado de Abraão? Pai de multidões. Pai de multidões. Porque crenças e valores estão sempre atrelados a uma pergunta. Por quê? Por que isso vai acontecer? Por que isso vai dar certo? Por que eu não faço? Por que eu faço? Crença sempre vai ter uma pergunta. Por quê? Porque a sua crença... Eu falo que crença é o ponto crucial do trampolim. Por quê? Ó a pergunta. Por quê? Porque as suas experiências negativas com uma pessoa geram crenças para todas as pessoas de maneira igual. Não é dessa forma. É dessa forma assim. Se algum dia você é traído, você acha que todo mundo vai te trair? Crença. Sobre a minha vivência. E eu não estou dizendo que está errada, entenda bem isso. Eu não posso dizer que você está errado porque a experiência é sua. O local era você que estava. O relacionamento era você que estava envolvido. E você formou esse tipo de valor e crença. Está tudo certo. Quando você tem experiência com esse tipo de atitude, você joga isso de maneira geral. Todo mundo vai ser assim. Se um dia você falha sobre um compromisso, ou sobre um concurso, ou sobre um trabalho, você automaticamente coloca na sua cabeça, isso para mim não pode. Porque para mim não é isso. Crença limita. Agora, quando você consegue entender que tudo é possível se fazer novo, que está atrelado a legado, você pode ter uma experiência negativa assim, dar a volta nela e fazer tudo diferente amanhã. Essa é a diferença. Muda o padrão de crer. Até hoje eu não consegui algo, mas não quer dizer que amanhã eu não consiga. Porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pertence ao Senhor. E o Senhor mostrou isso na palavra de Deus. O choro pode durar uma noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A alegria vai vir amanhã de manhã. Porque o que eu tenho para você é renovo no outro dia. Mas se você crê que você vai continuar em sofrimento, filho, talvez esse choro dure uma noite, uma manhã, outra noite e anos. E você passa a vida inteira em lamentações. Quinto nível.
Aqui começa. Antes do quinto, eu tenho uma pergunta para você. Avaliou os 4 níveis na sua vida? Está fazendo um processinho aí dentro? Já identificou o nível que talvez você esteja? Pastor, vai lá e ora por alguém. Ah, não consigo, pastor. Crença. Crença. Não, irmão, vai lá que Deus vai te usar. Não vai. Crença. Porque eu creio que é a partir de mim, não a partir de Deus. Todas as coisas que Deus realiza na terra, a partir dele, não a partir de nós. Homem e mulher, seja qual a função dele, você é um instrumento de Deus na terra. E Deus vai usar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser e no local que Ele quiser. Mas toda vez que eu olho para mim, eu estou crendo que as coisas acontecem a partir de mim. E aí começa a complicar um pouquinho. Aí talvez eu não seja o mais qualificado realmente. Mas quando eu olho a partir do que a palavra diz, aí sim eu me torno apto e as crenças que me travam, elas já não existem mais. Importante você meditar sobre isso. E talvez hoje nós vamos quebrar crenças neste lugar. Talvez, porque crença depende de você. Eu não consigo quebrar algo que você acredita, porque é a sua fé. E eu não entro na sua fé, mas posso talvez transformar a sua maneira de pensar através da palavra de Deus. Quinto nível. Aqui começa ter em relação ao ser. Até agora a gente estava falando em relação ao ter, em relação a fazer, em relação agora em ser. Começamos a entrar no nível do trampolim para alcançar legado. Ser tem a ver com vida, com significado, identidade e clareza de papéis. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Jesus usou isso. O que dizem de mim? Quem diz que eu sou? O que estão falando de mim? Ah, diz que o senhor é profeta, diz que é Elias, diz que... O que estão dizendo de mim? Aí Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, testifica o ministério de Jesus. Ali estava estabelecendo ser o Filho de Deus sobre a terra. Olha que maluco. Jesus passa por isso. Jesus entendia esse nível. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. O que dizes que tu és? Quem é você? Essa pergunta a gente não faz. Identidade tem a ver com papel. Porque se eu tiver uma identidade distorcida, eu não executo papéis. Eu nunca serei. Eu vou estar atribuído em ter e em fazer. Em ser, não. Porque se eu não tenho clareza do que eu fui chamado, se eu não tenho entendimento qual é a minha identidade sobre essa terra, o que eu devo fazer, estou paralisado. Eu vou passar uma vida inteira tendo um papel burocrático sobre a terra. Sabe o que é um papel burocrático? Acordar, depois de um tempo casar, multiplicar, dar frutos e morre. Lembra na história, negócio de ciência? Nasce, cresce, reproduz e morre. O que é isso? São coisas que não têm identidade. São pessoas que não têm clareza da sua essência na terra. Qual é o seu papel nessa terra? Por mais que seu papel seja ser bilionário, é um papel simplesmente local, físico, em fazer coisas. E você vai passar a sua vida inteira trabalhando, juntando e acumulando um monte de dinheiro. E talvez isso dê certo. Mas isso não remete legado. E eu tenho certeza que isso não remete identidade. Agora, identidade é saber o que eu sou, qual é o meu papel. E a partir desse momento eu começo a ser algo sobre a terra. Quando o Senhor Jesus disse: vocês serão os meus discípulos, as minhas testemunhas, Ele estava dando significado e identidade aos seus discípulos. E qual é a trajetória daqueles discípulos? Deixaram um legado sobre a face da terra, porque na onde eles andavam,
eles tinham certeza de quem eles eram e qual era a missão final deles. Avançaram, tiveram êxito e tiveram um nome escrito no livro da Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para você, no livro da vida. Quero dizer algo para você. Qual é a sua identidade, meu irmão? Talvez a sua identidade é um RG até hoje, filho de tal, pai tal, mãe tal, registro tal, nasceu em tal lugar, em tal cidade. Primeiro nível. Primeiro nível. Identidade tem a ver com o seu papel. Qual é o seu papel nessa terra? Qual é o seu papel? E papel não tem a ver com profissão. Tem a ver com missão. Quantas vezes eu falo, quem é esse rapaz? Ah, é publicitário, ele é empresário. Não identifica você. Não identifica você, identifica sua profissão. Não diz nada sobre você. Diz sobre a sua profissão. Diz terceiro nível, habilidades e talentos. E é dessa maneira que a gente aceita isso. Talvez passamos a vida inteira sendo alguma coisa que não diz sobre a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Sexto nível. Tem a ver com posicionamento. Afiliação. Sexto nível tem a ver com pertencimento. Eu e um grupo. Sexto nível começa a sair inteiramente de você. Começa a perceber isso. Tem a ver a sua posição e a posição de outras pessoas. E é nesse sexto nível que eu vou dizer que homens e mulheres que fizeram história nas Escrituras, eles compreenderam isso de maneira muito rápida. Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela local. Sai da tua parentela, não seja mais filho. Situação que eu sou, quem eu sou. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. E depois, através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos lá, glória a Deus. Chamado maravilhoso. E todo mundo tem esse chamado aqui, eu quero deixar claro para você. Você tem um chamado para ser bênção sobre toda a família da terra. Só que tem uma coisa, quantas e quantas vezes nós vemos Abraão abrir mão de si mesmo pelos outros? Quantas vezes nós vemos Abraão abrir mão de despojo de guerra? Abraão abrir mão de campos melhores para o cultivo do seu rebanho? Quantas vezes nós vemos Abraão fazer isso e lá lutar numa guerra que não tinha nada a ver com ele? Interceder por Sodoma e por Gomorra por causa do seu sobrinho Ló? Não tinha a ver com Abraão. Tinha a ver com a filiação, entendimento de pertencimento ao próximo. Quando eu e você andamos despercebidos por onde passamos, não falamos de um Deus, não falamos de um Redentor, não falamos sobre palavras que trazem esperança à vida das pessoas, nós não estamos nesse nível. E pouco provável que eu esteja no anterior, porque eu nem sei quem eu sou ainda. E por isso que talvez a gente passe o ano inteiro, a vida inteira dentro de uma igreja. E nossa vida não muda em nada. Talvez até hoje a gente nunca levou uma palavra de esperança para ninguém. Ou levamos isso só de vez em quando. Ainda precisamos ser impulsionados por alguém. Vamos fazer a campanha de 1 mais 1, traga o culto do amigo. Necessário, porque talvez ainda estejamos no nível 1 e 2. Talvez seja necessário. Mas para mim e para você que talvez estejamos no nível mais elevado, isso não faz mais sentido. E talvez se você deseja alcançar isso, avalie seus níveis. Porque nós temos afiliado muito pouco. Temos se preocupado muito com nós e pouco com os outros. Temos voltado muito a nossa vida no ter. Talvez no fazer, talvez, mas muito pouco no ser. Abraão, um homem que fez o ser.
todos os homens citados na Bíblia, voltado ao ser. A diferença deles para nós é que eles entendiam papéis, entendiam filiação, entendiam missão, entendiam o chamamento de Deus e abriram mão do primeiro e do segundo nível para avançar. Primeiro e segundo nível é bom, já disse para vocês desde o começo. Mas qual é o sonho que você tem para a sua vida? Quando você olha para você como um crente em Jesus, como um crente em Yeshua, como um discípulo, que muitas vezes falam, sou discípulo de Yeshua. Uau, bonito. E o que fazemos por isso? Como nos comportamos diante disso? Temos clareza desse papel, realmente? Entendemos aonde nós estamos? Aonde estamos rumando? Aonde queremos chegar? Porque se o estágio for o 1 e o 2, deixa eu falar uma coisa. Estágio 1 e 2 não tem a ver com espiritualidade. Você não precisa de Deus para isso. Não precisa, não se iluda. Para ter coisas e ter comportamentos, você não precisa de Deus. Você faz isso sozinho. Deus não entra nessa história. Quando começa o princípio de fazer, Deus se achega a você. O Eterno começa a encostar em você. Porque aí a coisa começa a mudar de estágio. Então é uma realidade que a gente precisa ter. Porque talvez isso engane nosso coração até hoje. Talvez toda vez que você entra na igreja, a sua motivação em ter coisas. Filho, se você trabalhar, focar, você vai conquistar. Você vai conquistar. Qualquer um conquista, tendo Deus ou não tendo Deus. Se vai permanecer, deixar legado, é outra história. Não estamos falando sobre isso. Então, por que eu preciso ter esse entendimento? Porque talvez o seu foco está muito curto onde você quer chegar. Talvez o resultado que você quer ter está muito encurtado. E o Senhor quer um resultado de legado para a sua vida e para a minha vida. Deus deseja que a gente participe de um princípio de legado. Que você seja falado pelo resto da sua vida, mesmo quando você morrer, você vai continuar vivo. Mesmo quando você passar desse tempo, as pessoas vão falar, rapaz, tinha um homem lá, meu Deus, não lembro o ano, mas acho que em 2017, 2020, esse cara falava de Deus e esse cara tinha uma vida exemplar, e esse cara me motivou a ser a pessoa que eu sou hoje, legado. Mas esse cara, para motivar alguém a ser o que eles não querem ser, ele tem que abrir mão dele mesmo, e começar a viver um pouco para o próximo. E se nós somos chamados de Deus, e que somos, se nós fomos comprados por um alto preço, que também fomos, se nós somos chamados a ter uma vida eterna, que teremos, qual é o encurtamento da nossa visão, irmãos? Como que a gente tem andado? Com pessoas que vão ter a vida eterna, ou com pessoas que estão a Deus dará, e ninguém sabe o dia de amanhã? Porque Jesus diz, não seja como eles, os gentios, que correm para um lado e para o outro, preocupado com o que comer ou o que vestir, porque nem sabe quem são, mas vocês não. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês são filhos de Deus. Há uma promessa para vocês. A filiação, clareza de identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é meu Deus. E se eu realmente sei quem Ele é, por que me comporto como se não soubesse? Porque ajo todo dia como se eu não tenho pai. Um pai que fez todas as coisas por mim. Pense no seu comportamento. Reflete muito o nível de crença. Reflete muito o nível de ação. E reflete muito a filiação sua. A pergunta do 6º nível é, com quem? Não tem a ver mais com você. Tem a ver com quem devo fazer. Para quem eu devo fazer? Está envolvido? Próximo, não você. 7º nível. Chegamos no 7º nível. Legado. Legado tem a ver com visão e propósito. Ou, se você preferir, espiritualidade. Legado tem a ver tudo que transcende, transcendência do homem. Está muito acima de coisas, de fazer, está num nível alto.
qual a minha missão e propósito nessa terra? E a pergunta do legado é: quem mais? Quando você tem entendimento do seu legado, tudo o que você faz tem um princípio eterno. Qualquer coisa, você não se move mais por nada que seja básico, por nada que seja natural. Toda a sua ação reflete para quem mais isso eu vou alcançar. Aí você entende uma questão de espiritualidade que não tem a ver somente com religião, com crença, com coisas desse tipo. Quantas vezes internamente você já pensou que é importante cultivar a natureza, não poluir o meio ambiente? E quantas vezes você agiu dessa forma? Sabe por que não agimos? Não pensamos no nível de legado. Agimos ainda como predadores desse tempo. Vou sugar todo o recurso disponível agora e que a próxima geração se vire, porque eu não penso no legado. Quando eu tenho uma atitude de ofender pessoas, destruir relacionamento, eu estou pensando no local, não estou pensando em legado. Eu não estou pensando que eu vou destruir 4, 5, 6 gerações com as minhas atitudes, porque eu penso local. Mas um homem e uma mulher que pensa em legado, toda a sua atitude é pensada. Qualquer uma que seja. Até com quem você vai começar a se relacionar e com quem você vai deixar de se relacionar. Até o tipo de negócio e comportamento que você vai fazer e deixar de fazer. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Legado tem a ver com transcendência. Tem a ver que não com esse momento, com o que vai acontecer. E Jesus disse muito sobre legado. Aliás, o tempo inteiro, Jesus nos leva para legado e não para o momento agora. Nunca o discurso de Jesus foi para o momento de hoje. Foi para o que você vai deixar nessa terra, para que mesmo que depois que você vá, pessoas vão continuar a te seguir naquilo que você praticava. Sabe, irmãos, quando a gente começa a entender legado, a gente precisa posicionar a nossa vida de uma forma muito diferente. Quando eu começo a entender legado, as minhas dores, os meus mimimis, os meus chororôs, não faz muito sentido. E aí Marcos 8:34 começa a fazer muito sentido para mim, que pensa em legado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Desencana do nível 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Comece a entender quem você é e quem você vai deixar. E o que você vai deixar para as pessoas. Não tem a ver com recurso, tem a ver com exemplo. Tem a ver com atitude. E se nós falamos que somos descendentes de Abraão, o que nosso pai Abraão fez lá atrás? O tamanho do legado desse homem na terra. Qual é o tamanho do nosso legado? Se nós morrermos hoje, o que deixaremos na terra? Como você vai ser lembrado? De que forma as pessoas vão falar de você? O que elas vão comentar da sua vida? Que você era um cara divertido? Um cara alegre? Uma pessoa brava? Um murmurador? Não sei o que vão falar de nós. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Com as atitudes que você tem até hoje, talvez vocês saibam a resposta. Talvez até hoje, você se moveu no nível 1. Talvez até hoje, você está no nível 2. Você está desejando ser alguma coisa. Você se preocupa ainda com o comportamento. Mas quando você resolve ter legado, você ganha os 6 níveis de uma vez só. Eu chegava na igreja e sentava aqui, ó, nessa cadeirinha e ficava assim, virado na mesma posição que vocês estavam, não olhando para ninguém. Porque eu tinha um comportamento local, não tinha identidade. E aí vinha um pastor para mim e falava assim: levanta e cumprimenta os outros. O canto da minha boca tremia para dar um sorriso.
Difícil demais, porque ainda era comportamento. Difícil demais fazer isso. Chegar para os outros e falar: paz do Senhor, irmão. Era assim o sorriso. Doía para rir. Doía. Depois do nível 3, eu comecei a me comportar como crente. Trazia a Bíblia na igreja. Uau, eu era crente agora. Sou crente. Tem a Bíblia, ó, tem minha Bíblia, minha Thompson. Uau, conquista do crente, Thompson. É a Bíblia, cara, eu tenho uma Thompson agora. Tem conhecimento. Depois eu comecei a fazer os cursos com o mestre. E aí eu fiz o curso, aprendi que eram as coisas, eu tinha conhecimento. Tinha habilidade natural, falava para as pessoas, ficava derrubando o crente. Sabe aquela história de derrubar crente? É saber o que eu sei e você não sabe nada? E querer ficar discutindo sobre coisas, só para mostrar que eu sou melhor que você em coisas? Nível de conhecimento. Mas no dia que eu comecei a entender sobre a filiação, qual era o meu papel nessa terra, meu velho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não dou a paz do Senhor para os outros, não. Eu dou abraço, filho, ó. Eu amo estar com os caras. Eu amo estar com pessoas. Porque não tem mais a ver com o comportamento que eu tenho que fazer. Porque eu sei que ainda talvez você dá sorrisinho para os outros porque você tem que fazer. Mas quando eu entendo do meu legado, do meu chamado, e do que eu quero deixar sobre essa terra, eu quero abraçar uns 20 de uma vez só. Isso não tem a ver com timidez, com comportamento, com aqueles que são mais dados, ou os que são mais... Não tem a ver com isso. Tem a ver com o legado seu na terra. Talvez você não cumprimenta nem as pessoas que estão no culto. Talvez você nem se importa com as datas dos outros. Nem um parabéns para as pessoas você dá. Eu não sei qual é o tipo de comportamento que você tem, mas se você ainda tem comportamentos, está nível 3. A partir do momento no dia que você pegar o seu telefone, ligar para alguém, gravar uma mensagem de voz abençoando a vida das pessoas, você está deixando legado na vida delas. Porque talvez você pense até hoje: ah, mas eu faço tanta coisa. Fazer, nível 4. Fazer não guarda na vida das pessoas. Fazer você cumpre função, é importante. Mas está longe do seu chamado. Está muito longe da onde Deus deseja que você esteja. Muito longe. Mas a partir do momento que você começar a pensar em nós, para quem mais isso vai atingir quando eu fizer determinada coisa, aí sim eu começo a manifestar a natureza de Deus sobre a terra. Aí sim eu começo a cumprir papel de Deus sobre a terra. Aí sim, ser de minhas testemunhas. E testemunha não é ficar falando de evangelho, blá, 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 na cabeça dos outros. É comportamento, é atitude, é legado, é entender o que eu estou fazendo para os outros. E sabe por que eu te ajudo? Porque simplesmente eu quero fazer que você se dê bem. Isso tem a ver com legado. Estender a mão só para você se dar bem. Independente se você vai me sorrir ou não. Porque eu não espero mais sorriso. Eu não espero mais palavras de motivação, tapinha nas costas e falar: que bom que você fez isso por mim. Não é mais isso, isso não me atinge mais. E por isso que cara feia também não atinge mais. Esse tipo de comportamento não influencia mais. Porque quando você tem noção de legado, meu irmão, você avança e não importa o que você recebe, importa o que você quer dar. Esse é o tempo da gente poder olhar um pouquinho para a nossa vida e decidir uma coisa: o nível que nós vamos estar. Essa noite eu quero fazer uma pergunta que só você pode responder para você mesmo. Qual é o nível que você está? Você não é obrigado a estar no nível 7 de legado. Não é. Você não é obrigado a estar lá. Mas talvez seja o nível 7 que você deseja muito manifestar. Talvez o seu caminho é nível 1. E deixa eu falar uma coisa para você. Está tudo certo. Mas eu quero também te lembrar de uma coisa. No dia que você passar desse plano, você não vai ser lembrado. Você não vai ser citado. Você não vai deixar nenhum tipo de exemplo para ninguém. Porque você conquistou, estava no local e teve um tipo de comportamento. Talvez você seja lembrado como a pessoa mais rude da face da terra. E para os outros, você só ficou no nível 2. Ou talvez você não seja o mais rude, mas o mais calado da face da terra. Que também não é um padrão.
Muitas vezes a gente exponencia as coisas tão negativas, que para nossa crença seja ruim. Mas talvez eu também não abri minha boca para nada. Não manifestar a presença de Deus para nada, é comportamental, é nível 2 do mesmo jeito. Mesmo que não seja agressivo. Nossa, eu lembro daquele cara que sempre sorria para mim. Comportamento, irmãos. Talvez você esteja no nível 4 de fazer coisas. Isso é bom. O seu reinado vai demorar talvez 10 anos. Nossa, aquela vez aquele cara fez aquilo para mim. E fazer está atribuído a uma pessoa. E talvez quando ela morrer, ela não fale mais de você. E você passou. Mas talvez, você faz coisas até hoje. E vai fazer ainda coisas que mesmo que você morrer, depois de 10, 20, 100 anos, 1000 anos, o seu nome será lembrado nessa terra. Isso não tem a ver com igreja. Porque até hoje inventores são lembrados. E sabe que a coisa mais bela no inventor? Ele pensou nos outros e não nele. Quando alguém inventa algo, ele pensa nos outros, nunca nele. Quando Deus criou a terra, Ele não pensou nele, Ele pensou em você. Quando Jesus morre numa cruz, Ele não pensou nele, Ele pensou em você. Isso tem a ver com legado. E talvez, só talvez, você queira mudar essa situação na sua vida. E talvez não. Mas se você decidir mudar hoje, ore nesse momento e peça a Deus: Senhor, mostra para mim qual nível eu estou. Mostra para mim nessa noite qual é o nível que eu estou posicionado. E depois que Deus te mostrar, você vai fazer uma segunda pergunta para Ele: Senhor, aonde o Senhor deseja que eu esteja? Essa é a melhor. Porque onde nós estamos não é ruim. Mas eu tenho certeza que Deus tem um lugar melhor para você.